galera, pós-jogo bem diferente, horário completamente louco, né? O jogo foi às 8 ontem, acabou às 10, eu tô começando a gravar ele às 5h20 do dia seguinte. Informei a vocês ontem que foi formatura da minha esposa ontem, ela colou grau, se formou como nutricionista, que Deus abençoe ela, seja muito feliz na jornada profissional dela. E óbvio, eu tive que estar presente. Tentei ver o jogo ali pelo celular, cara, e você tá num evento, formatura, você tá vendo a formatura, tá vendo? Você não consegue ver um jogo na telinha desse tamanho, e principalmente sem estar de fato prestando atenção e dividindo. Falei, cara, eu vou chegar em casa, vou reassistir isso, a gente foi confraternizar depois e tal, cheguei em casa já muito tarde, tentei ainda ver o jogo um pouco ontem, vi, anotei algumas coisas, falei, cara, quer saber? Até eu acabar de ver tudo, fazer as observações, eu vou dormir. E aí aproveitei enquanto eu estava fazendo uma coisa ou outra, até vi a repercussão enorme que o jogo de ontem deu, né? Vi alguns companheiros comentando algumas coisas. Eu falei, cara, eu vou assistir esse jogo amanhã então com calma. E eu fiz hoje, foi um estudo mesmo. Eu peguei o controle, até separei aqui, peguei o controle hoje na net, né? Você consegue, né, botar pra frente, pra trás, pausa, volta. Eu reassisti os lances várias vezes, aí fui observando, já separei a pranchetinha aqui. Tem muita coisa pra poder falar. E assim, já de antemão, há uns dias atrás no canal, eu fiz um vídeo que eu peguei uma fala do Pedrinho, que ele fala do Diniz. Aquela entrevista ainda lá que ele deu para Roberta Barroso da ESPN, eu peguei duas falas. Uma que ele faz um balanço do que pode esperar do Vasco para esse ano e do porquê que naquela sequência de resultados ruins o Diniz não foi demitido e tal. E aí eu aproveitei esse balanço que o Pedrinho fez do Diniz para dar minha opinião. E eu falei que o trabalho do Diniz era mais ou menos. E aí eu vi a galera se dividindo nos comentários. Teve gente que, é mais ou menos nada, o trabalho dele é horroroso. Já teve gente me contrariando. O trabalho dele é muito bom, você é um maluco, só tá falando merda, a gente foi pra uma final, ele fez jogadores como o Ryan explodir. Enfim, cara, tudo bem. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião, desde que a gente respeite a outra pessoa. E é do jogo. Eu vou revisitar essa minha opinião e vou comentar fazendo um recorte de agora. O trabalho do Diniz não é mais ou menos não, o trabalho do Diniz é ruim. Hoje, dia 30 de janeiro de 2026, o trabalho do Diniz nesse último recorte é ruim. E aí eu vou querer fazer um vídeo depois só para falar sobre o Fernando Diniz e a entrevista coletiva péssima dele ontem, porque o Diniz, eu não sei, cara. De verdade, eu começo a ficar assustado pro cenário que a gente está entrando. Porque o Diniz parece que é quase presidente do Vasco. Em que sentido? Ou o diretor executivo do Vasco, sei lá, o dono do futebol do Vasco, vamos colocar assim. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim, tá? Só que o balanço é mais negativo do que positivo. As coisas boas é que você vê os jogadores que estão sendo contratados, e bons jogadores, diga-se de passagem, que os caras falam que eles estão vindo muito também por causa do Diniz. O Rinestrosa mesmo falou que foi menos de 20 minutos. Quando ele liga, ele falou, cara, ninguém nunca na minha carreira fez isso. Normalmente o empresário fala com o empresário, o executivo e tal. Nunca um treinador do clube que eu estava sendo negociado ligou para falar comigo. E após aquela conversa eu tomei a decisão de que eu queria jogar era no Vasco. E aí agora, só resolve lá com o clube lá, da minha parte tá fechado. Eu não vou pro Boca, eu prefiro ir pro Vasco. Quando o Diniz ligou para ele. O Brenner, idem. Então a gente tem como pensar essas coisas positivas. Só que ao mesmo tempo, parece que é como se fosse o playground do Diniz. Só que assim, se ele tivesse dando retorno em campo e a gente desse autonomia para ele montar o time ao bel prazer dele, beleza. Só que a gente está fazendo as vontades dele, está contratando os jogadores que ele quer, só que ele não consegue fazer o time jogar. E hoje, vou fazer uma metáfora aqui com vocês. Hoje, o time do Vasco é isso aqui, ó. É uma folha de papel que você machuca com muita facilidade. Você dá um peteleco, você amassa a folha, você puxa suave, ela rasga, você molha, né? Ela vai abrir toda, você amassa com facilidade. O time do Vasco hoje é frágil. É frágil. É muito fácil de você causar dano e de você machucar o time do Vasco. Hoje o time do Vasco é isso aqui, não é um lixo não, tá? Não interpreta errado o que eu tô falando. Eu tô falando que o time do Vasco, ele é frágil. O adversário não precisa fazer força para gerar perigo ao Vasco. Mas ano passado, a gente era um time kamikaze, que
que era um time que ofensivamente era muito bom, fazia gol pra caramba, brigava toda hora entre quarto e quinto melhor ataque do campeonato, mas a defesa continuava frágil. Agora a gente perdeu o Ryan, perdeu o Verratti, e o próprio mecanismo de jogo, de fazer essa bola chegar e a gente construir, também está se perdendo. A gente agora nem é um time mais letal ofensivamente, ou pelo menos não tem sido, e defensivamente está cada vez pior. E aí, cara, hoje eu vou gastar mais tempo analisando, porque como eu falei, esse vídeo é um pouco diferente, estou fazendo muito depois, estudei muito, botei para frente, para trás, fui observando. Olha a quantidade de erro que eu vou trazer para vocês aqui, vou pegar a prancheta, para a gente mostrar como esse time do Vasco, ele é muito frágil defensivamente, mas muito frágil. Se o Diniz vai continuar comandando a Caravela Cruz Maltina por mais tempo, a primeira coisa que o Vasco tem que começar a ver é a defesa, cara. E a defesa que eu falo é o sistema defensivo. Não dá pro Vasco ser tão frágil assim. Aí eu vou começar falando, o jogo começou já a milhão. Com 2 minutos, cada time já tinha tido uma chance de gol. Olha que curioso. O Vasco perde um gol com 1 minuto de jogo, do Andrés Gomes, numa jogada que inicia de um erro do Carlos Cuesta. Porque o Carlos Cuesta, que vai ser um dos alvos aqui que eu vou falar bastante, está num momento horroroso, horrível. Erra muito, erra toda hora. Erra passe, toma a bola nas costas, mete um gol contra ridículo e bizarro como ele meteu, é displicente. Tá perdido, cara, é assustador. E o Robert Renan inverteu. Ele inverteu os polos. Ele era um cara fofo, marcando, e jogava que era uma maravilha. Ele melhorou um pouco os combates dele, ele tem recuperado algumas bolas que eu esperava mais do Cuesta. Em compensação, o jogo jogado com o pé dele tá horrível. Os 2 gols do Mirassol são origem de erros dele. Eu, como tive a oportunidade de... Fui estudar mesmo, sabe? Peguei o controle pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. A galera às vezes esquece como é que é a jogada, a origem, e só vai lembrar o momento final, né? Do gol. O gol, por exemplo, do empate, a galera vai falar muito do Thiago Mendes, que foi fofo, no Yuri Lara, e depois o Puma que não subiu com o Renato, e o Cuesta que botou a bola pra dentro do gol. Só que a origem desse gol, talvez você não vai lembrar. Era uma bola que tava com o Vasco, o Léo Jardim pega a bola, dá no Piton, o Piton dá no Cuesta, o Cuesta devolve, acho que pro Piton, e aí o Piton devolve pro Robert Renan, alguma coisa assim, uma bola que tá ali na defesa do Vasco. O Robert Renan recebe um passo, lembrei, ele recebe um passe para trás do Barros, ele domina, o passe do Barros é um pouco forte, ele domina acho que é o Alisson, não vou lembrar, vai dar uma pressão, e aí ele vai tocar a bola no Piton, ele erra o passe, cara, passe de 3 metros, e tá tendo uma epidemia nesse time do Vasco, contagiosa, igual gripe, que, meu amigo, é um festival de passe errado. O Robert Renan domina a bola, vai tocar no Piton, aí ele joga a bola pra lateral. Aí o lateral Formiga bate pra trás. O Yuri Lara, que é um jogador que jogou no Vasco em 22. Fez um ótimo jogo ontem, tá? Diga-se de passagem. Mas não é um cara virtuoso. Aí eu vou já abrir um leque, porque eu quero falar do Andrés Gomes também. O lateral é batido pelo Formiga no Yuri Lara. O jogador mais próximo ali era o Thiago Mendes. O Thiago Mendes começa aí no Yuri meio fofo, e o Andrés Gomes, que tá lá na frente, ele vem correndo igual um maluco. Ele chega ao ponto de estar mais perto do Yuri Lara do que o Thiago Mendes. Só que quando ele vê que o Thiago faz a iniciativa de começar a correr para encurtar e fazer o mano a mano com o Yuri Lara, o Andrés Gomes larga, pô. Ele larga. Ele chegou mais perto do Thiago, do Yuri Lara do que o Thiago, e aí quando ele vê que o Thiago tá indo e em tese a jogada tá mais pra primeira linha do que pra segunda, ele larga. Aí o Andrés Gomes fica pelo meio do caminho, o Thiago Mendes talvez, não sei se não levou fé no Yuri. Yuri vai levar essa bola pro fundo, vai cruzar, vai nada, ele vai segurar, vai prender, vai devolver pro lateral, vai tocar pra trás. Só que o Yuri, não, ele teve a iniciativa de dominar, pô, tá fofo, o cara não tá me apertando, ele dá o tapa pro fundo. Quando ele dá o tapa pro fundo, eu pauso o controle. Pô, deixa eu ver como é que tá aqui.
O Vasco tem mais jogadores na área do que o Mirassol. Era uma jogada controlada. O Cuesta tava no marcador dele, o marcador dele dá um passo para trás. E o Puma tá com o Renato Marques. E aí o Puma, ele em vez de ficar colado com o Renato Marques ou atrás dele, não, ele faz o contrário. Ele tira a referência do Renato e olha pra bola. Quando ele olha pra bola, ele vai meio que dando um passinho, que ele gira, né, pra olhar a bola que tá vindo cruzada daqui. Ele meio que dá um passo e o Renato para. O Renato fica nas costas dele. Aí o cruzamento do Yuri Lara é aquele balãozão pra dentro da área, a bola vem alta e a bola vai passando do Puma. Nisso que a bola vai passando, quando o Puma vai olhando, o Renato já tá subindo. Ele não empurra, ele não sobe pra tentar dificultar, ele fica no meio do caminho, ele não faz uma coisa e nem outra. O Renato cabeceia uma bola horrorosa pro meio da área, aquela jogada ali não ia dar em nada, e o Cuesta me faz o favor de parecer um jogador de pelada, um caneleiro de pelada, e vai tentar cortar a bola e dar-lhe uma canelada pra dentro do gol, pô. Dá uma canelada pra dentro do gol. Assim o Vasco toma um gol, num passe de 3 metros que o Robert Renan erra pro Piton, e aí desencadeia todo o resto. Então tem e o Thiago Mendes, e até, pô, cara, eu fico assim, lamento ter sido ele um dos responsáveis pelo gol de empate do Mirassol, porque o Thiago Mendes talvez tenha sido o melhor jogador do Vasco em campo. Ele é um dos poucos jogadores que sustenta a bola, dificilmente ele perde, que ele tenta fazer o time jogar. Ele foi muito bem, roubou algumas bolas, mas exatamente no lance do gol, ele deu um TDAH ali, desligou e a gente tomou o gol. Aí eu quero voltar para comentar alguns lances com vocês. Diniz, tá manjado, velho. Tá manjado, eu vou pegar 2 lances aqui, porque o adversário já sabe que teu time joga com linha alta e tua última linha tem TDAH. Os caras não sabem o que vão fazer, são ansiosos, às vezes são displicentes. Todo jogo do Vasco, seja o Mirassol, o Boa Vista, o Maricá, o Flamengo, não interessa. Tem jogo do Vasco em 2026, todo time vai meter bola longa nas costas da última linha do Vasco e vai dar trabalho e vai construir. O primeiro lance de perigo com bola assim foi de um lateral do Reinaldo pro Alisson. Deixa eu pegar aqui. Pro Renato. Aí o Renato sustenta, toca pra trás, o Alisson chuta e o Léo Jardim faz a defesa. Aí eu parei pra olhar, era um passe do Reinaldo, o Puma esticou a perna, botou a bola pra lateral. Aí provavelmente o Guanais já tinha estudado o Vasco e falou, galera, fica ligado, porque essa última linha do Vasco tá sempre alta e os caras dão uma desligada. Então já vamos ter isso na mente e fiquem ligados. Reinaldo, você que tem um lateral monstro, tem muita força no braço, fica ligado, porque se a linha do Vasco estiver alta, dá uma olhada na movimentação dos atacantes e conforme for, joga essa bola no fundo que talvez a gente consiga levar um perigo. E você vê que aquilo não foi do nada. Aquilo foi treinado e pensado, porque quando o Reinaldo vai para pegar o lateral, ele já fica assim, agoniado. E aí o Renato entende, ele dá uma olhada rápida e vê que a linha do Vasco está parada. Aí tá o Barros e o Thiago Mendes olhando um para a cara do outro, tentando discutir não sei o quê. O Cuesta para, e aí o Renato já faz um movimento de posição, de inclinar o corpo para correr, e ele é rápido. Aí o Reinaldo mete aquele lateral monstro, pum, nas costas da linha, o Renato sai correndo igual um maluco, o Léo Jardim sai do gol para fazer o abafa para não deixar ele chutar, ele domina, gira, toca a bola para trás no Alisson, o Léo Jardim volta correndo pro gol, ele chuta, o Léo Jardim cai e faz a defesa. Essa foi a primeira bola por trás da defesa do Vasco esticada que a gente tomou um perigo. Aí agora eu vou adiantar a fita aqui para falar de um outro lance. Com 27 minutos do primeiro tempo, cara, um zagueiro. O Vasco ia tomando um gol de uma bola esticada do zagueiro pro ponta esquerda. A linha do Vasco aqui, de novo, essa última linha de defesa do Vasco aqui, o Vasco tentando tirar lá em cima, as linhas do Vasco altas. Aí tá aqui, essa última linha do Vasco, ela tá alta. O William Machado, que era o lateral esquerdo, o zagueiro esquerdo, canhoto aqui, jogando pelo lado esquerdo do Mirassol,
a imagem do Premiere, né, do Sport TV, ela tá com zoom, você não consegue ver o campo inteiro. Você vê mais ou menos aqui do centro do campo pro zagueiro, o que tá pra trás você não vê. Tanto que eu dei replay, fui e voltei pra tentar ver como é que tava a última linha, mas não deu pra ver. Mas com certeza foi isso. O William Machado olha, vê que essa linha tá alta, o que o Alisson faz? O Alisson, deixa eu pegar um bonequinho vermelho aqui. O Alisson, o que ele faz? Ele, estando em condição regular, o que ele faz? Ele corre aqui, ó. Aí o William Machado, pimba, mete essa bola aqui, o Alisson domina, e aí, cara, acontece um negócio nojento. Essa linha de escola dessa, aí o Vasco tá 4 contra 1. Tá 4 contra 1. Tá toda a última linha do Vasco, o Alisson sozinho, ele domina, gira, aí nenhum jogador do Vasco encosta no cara pra tirar o chute. Ele domina, gira, ajeita o corpo e a nossa sorte é que ele chuta fraco e mal. Aí ele dá um peteleco, essa bola passa raspando perto da trave, o Léo Jardim só acompanha e recolhe até o braço, para não evitar de pegar na bola e gerar um escanteio. Aí já é a segunda vez que a gente tem uma bola esticada nas costas da última linha que gera uma oportunidade para o adversário. Eu vou para a terceira, com 31 minutos, que é, por coincidência, o lance que gera o gol de empate do Mirassol. O lance que gera o gol de empate do Mirassol. O Vasco, o Mirassol vem tricotando uma bola aqui por dentro. Aí tem uma bola, vou pegar outro boneco aqui. Tem uma bola esticada aqui, tem um jogador do Mirassol que domina essa bola aqui de costas, eu não vou lembrar quem, e ele tenta um passe de bicicleta por cima. O Eduardo, que é o 33, que jogava como armador e 10 do Mirassol, ele entra atrás do Cuesta e, para nossa sorte, o Léo Jardim sai. Ele pega a bola, é o lance que o Léo Jardim toca, aí fica ali Barros, Robert Renan e Piton, e aí o Robert Renan toca a bola errado para fora e sai o gol. O Vasco já podia, se essa bola, esse passe de bicicleta é um pouco mais fraco, o Eduardo tinha saído cara a cara com o Léo Jardim. Aí o Léo Jardim pega a bola, a gente dá um lateral e toma o gol. Aí vou agora falar do Andrés Gomes. Essa jogada me irritou muito. A gente sabe que o Piton marcando, ele é fraco. Beleza? Todo mundo já tá ciente disso. O Vasco precisa urgentemente contratar um lateral esquerdo. Só que eu já tenho um lateral que defensivamente ele é fraco. Só que o Andrés Gomes também não me ajuda, cara. Tem um lance, uma jogada que o Vasco ia tomando um sufoco de uma bola que vem aqui no Eduardo. O Eduardo vira essa bola pro Formiga do outro lado e o Andrés Gomes simplesmente não acompanha. O Formiga vinha saltando toda hora, ele jogava entre as costas do Andrés Gomes e a frente do Piton. Aí essa bola é invertida pra cá, ele vem correndo sozinho, ele cruza. Aí, pra nossa sorte, a zaga do Vasco corta e o Mirassol chuta fraco. Teve um lance, cara, que você vê que o Vasco ele é todo descoordenado. O Coutinho me fez uma besteira que gerou um efeito em cascata. Tem uma bola esticada aqui, o Robert Renan cabeceia e bota essa bola para escanteio. Aí é um lateral pro Mirassol. O Mirassol bate o lateral para trás, aí vem tocando a bola. Essa bola volta na frente. Quando o jogador toca a bola no zagueiro, do nada, assim, um lance quase espírita. O Coutinho, que o Vasco estava marcando nesse 4-4-2, o Coutinho sai correndo igual um desesperado pra cá. Ele passa o Rojas. Aí o que acontece? O Rojas fica parado aqui fazendo nada. Aí esse jogador que recebe a bola aqui, ele abre no zagueiro da esquerda. Aí o Nuno, quando vê essa bola abrindo, ele abandona a segunda linha e ele faz isso aqui, ó. Aí nessa brincadeira, o Rojas ficou de merda aqui parado. O Nuno abandonou a segunda linha e veio pra cá. Tem 3 jogadores do Vasco sem função. Aí esse zagueiro acha um passe aqui. Tem um jogador do Mirassol que dribla esse primeiro jogador do Vasco e acha o passe aqui. Aí o que aconteceu? Ferrou. Essa linha saltou. O Vasco começa a balançar aqui pra tentar roubar. Aí gera um buraco. Aí esse jogador que tá aqui, ele inverte a bola aqui. Aí esse jogador que tá aberto aqui, o Formiga, ele vem correndo e chuta por cima. Então você vê que o negócio é descoordenado. Primeiro, não tinha necessidade nenhuma do Coutinho saindo correndo igual um maluco para dar esse bote. E aí assim, a gente aponta muito defeito, só que a gente tem que dar alguma solução também, né? Porque é mole a gente ficar só falando que tá errado. Mas qual é a solução?
O Vasco, pra mim, tinha que parar de querer fazer essa pressão de maluco lá em cima, com essas linhas todas descoordenadas. O que tá acontecendo? O Vasco tenta marcar pressão, não consegue, porque os jogadores que estão em campo são fofos. O Coutinho não marca ninguém, o Rojas não marca ninguém, o Andrés Gomes é desligado, é displicente, ele tem muita vontade, com a bola no pé é um avião, mas marcando ele deixa a desejar. O Nuno não tá se aguentando em pé em campo, e a gente tá perdendo um jogador, porque o Nuno, além de já não tá adaptado a jogar pela direita, ele chegou no Vasco com ponta esquerda. Ele fica, por incrível que pareça, parece que os jogadores desaprenderam a jogar com o pé certo do lado certo, né? Tem uma geração nova de jogadores que só sabe jogar com o lado invertido. Destro do lado esquerdo, canhoto pelo lado direito, e o cara parece que não sabe. O Nuno também virou -1. Aí eu tenho um Piton que é uma avenida. Aí eu não marco o Piton, eu não marco o Nuno, eu não marco o Rosa, eu não marco o Coutinho. Eu tô morto, cara. Aí você pega o Mirassol, que esse time do Mirassol é fraco, não é o Mirassol do ano passado. O Mirassol tem uma vantagem que é um time físico. O próprio Eduardo, né, que jogou no Botafogo, no Cruzeiro, apesar de ser mais velho que o Coutinho ter 35, é um cara que corre o jogo todo. Idade é um número. O Nenê com 35 anos, meu filho, corria, dava mortal, cambalhota, rabo de arraia, fazia maratona. Isso é muito relativo. Zé Roberto com 35 anos, meu amigo, era um cometa. Então, assim, o Carlos Eduardo tá inteiro ainda, não é aquele cara que tá se arrastando, diferente, por exemplo, do Coutinho. Só que aí o Vasco, aí gera outro problema. A gente tenta subir a linha e marcar lá em cima, só que os jogadores do Vasco chegam atrasados o tempo todo, e aí a nossa linha defensiva última, que já não é lá essas Coca-Cola, o Puma já não marca muito. O Piton Deus me livre. E os meus dois zagueiros mais jogam do que marcam, cara, é um desespero. Toda hora essa bola, ela é esticada aqui, ó. Aí fica os meus zagueiros que já não são nenhumas assumidades expostos, cara. O que eu acho que o Vasco tem que fazer? Para, cara, para com isso. Baixa. Começa a marcar aqui, ó, do círculo central para trás. Você vai ter as duas linhas mais próximas com uma vantagem. O Vasco tem um Andrés Gomes que corre igual uma desgraça. A gente vai ter um Brenner de 9 que corre. A gente vai ter um Rinestrosso, ou Marino, como ele quer ser chamado, pela direita que corre. Então, aí que você vai acontecer? Você vai obrigar a linha de defesa do adversário tá aqui, pô. Aí quando a gente recupera, se o Coutinho for titular, ele tem bola longa, o Thiago Mendes tem bola longa, o Puma tem bola longa. Então você vai ter jogadores em condição de meter essa bola aqui para correr e jogar nas costas da defesa adversária. A gente vai inverter o problema. E quando não der para tocar rápido e aproveitar a velocidade dos nossos jogadores, recupera, obriga o time adversário a ele recuar, e aí você vai construindo com calma. Para não ficar só o tempo todo em transição e bola longa. Beleza, não é a minha ideia de construção de jogo, mas pelo menos na hora de defender, para com isso, cara. Para, baixa a linha, marca aqui, cara, marca aqui embaixo. Precisa tirar lá em cima. Aí você fica pelo meio do caminho. Você não consegue sufocar o adversário e marcar lá em cima e fazer o cara errar perto do gol. Você está mais próximo de fazer o gol se você recupera perto do gol. E ao mesmo tempo você também acaba ficando exposto, porque o adversário envolve essas duas primeiras linhas do Vasco e o zagueiro e o lateral da gente fica vendido. O segundo tempo foi horrível. Foi horrível. O primeiro tempo foi lá e cá e tal, teve jogo, mas o segundo tempo foi muito ruim. Foi muito ruim. O que dá pra falar do segundo tempo, eu vou voltar pra falar de algumas individualidades ainda, é que o Matheus França não dá, velho. Olha, eu não sei como é que ia ficar a relação com o Crystal Palace, eu não sei o que tem no contrato, se não tem uma cláusula que não pode devolver o jogador. Se não dá pra devolver o Matheus França e o salário dele é alto, pô, cara, faz igual o Nottingham Forest fez com a Juventus. Cara, o Douglas Luiz ganha muito, a gente não vai comprar, tá no banco aqui. Ele tem mercado. Vê se outro clube pega ele por esse período que ele estava emprestado com a gente. O contrato de empréstimo do Douglas Luiz com o Nottingham Forest é até junho. Agora, final de janeiro, ele foi para outro clube. Vai jogar só esse janeiro até junho mesmo no Aston Villa. E beleza. Pô, o Crystal Palace não quer, Premier League. Pô, ele tá jogando no Brasil, vai jogar na Premier League? Não vai, ele não tem interesse que o jogador volte agora. Informa o clube, o empresário, pô, tenta arrumar um time pro Matheus França jogar esses 5 meses no Brasil. É lá, o salário dele é alto, né? Todo mundo tem condição de pagar. Tenta ver aí pra um outro clube.
Porque ainda tem isso, que o salário dele é alto, vai ter de quê? Com essa bola aí, com esse salário, quero não, mano, fica pra tu aí. Pode ser, mas o Matheus França não tem condição de jogar com a camisa do Vasco, cara. Aí o Diniz tá tão perdido, é um show de incoerência. O Andrei não tem jogado nem no estadual. E ó, devagar com o moleque, que ele é jogador de seleção brasileira sub-17, é hoje um dos jogadores mais valiosos da nossa base. Entrou, tomou caneta, errou passe, perdeu uma bola boba. Na mesma lance que ele perde a bola, ele toma a caneta. Entrou, né? Estreia, Série A de brasileiro, normal. O moleque tá meio perdido. Vamos devagar. No final do jogo, os 48, ele dá uma pancada, o goleiro faz uma defesa. Foi tentando entrar no jogo. Não fez um bom jogo, não, mas pra mim o errado maior é o Diniz. Aí você vê, cara. Hoje, ele entrou com o Andrei, que não vinha nem jogando. E o Matheus França, que jogou outros jogos, entrou junto com o Andrei ali. Mas, cara, a situação do David tá chata, cara. O David tava... O Vasco, o Admar já tinha falado que tinha aceitado uma proposta para liberar o jogador pro Vitória. O negócio acabou melando. Só que eu percebo que como o Vasco quer se desfazer do David, o David tá numa situação chata. Ele fica no meio do caminho. Porque eu não tenho dúvida que se fosse dos planos do Vasco ter o David pra temporada, o David tava tendo mais minutos. Aí ele bota o GB, ele bota o Andrei, ele vai botando outros jogadores e ele conseguiu o cúmulo hoje, ontem. Ele chama o David, a câmera do Premier focou. Ele chama o David, ele dá a instrução pro David, aí ele vai falar com os auxiliares dele, o Cobalcini e o outro. Aí ele fala, o David vai entrar. Mas quem é que vai sair? O Diniz não sabia ainda quem ele ia tirar. Ele queria botar o David e queria ter a página 2 porque ele não botou, mas ele não sabia quem ele ia tirar. Aí depois ele parou pra pensar, ele, calma aí. Aí é exatamente assim, ele, calma aí. Aí ele para assim, os auxiliares ficam olhando pra cara dele e ele começa a pensar. Aí a câmera da Globo corta pra outro lugar e quando volta, ele desiste de botar o David e bota o GB. Oi? O Diniz tá perdido, velho. Ele quis botar o David, mas não sabia quem ia tirar. Aí depois talvez ele olha pra quem tirar. Cara, mas botar o David pra tirar, eu vou tirar quem? Então não vai dar. Então é melhor botar o GB porque eu vou... Aí ele tira o Barros. Ele acaba com um Coutinho de segundo volante do lado ali do Thiago Mendes. Perdido, cara. Aí outra coisa... Na boa, mano, é chato pra caraca essas resenhas. Porque, infelizmente, boa parte da torcida do Vasco, ele é muito carente e ela se apega em nome de jogador por qualquer coisa. Era assim com o Payet, meu amigo, era uma pelação de saco com o Payet jogando nada. E era o Payet. Vai rolar, a maior galera ainda é refém do Verratti um tempo, o Verratti entregou muito, mas já não tava resolvendo muita coisa também ultimamente. De boa, o Coutinho fez o gol num lance assim, fortuito, né? Uma bola jogada na área de qualquer jeito ali, o Puma tava apertado, cruzou e o Coutinho teve muito mérito, acreditou ali, quase tomou um traumatismo craniano com o zagueiro para fazer o gol. Pô, Coutinho, obrigado. Agora, o que o Coutinho tem agregado ao time do Vasco? Ele foi um dos piores, se não for o pior jogador do Vasco na final contra o Corinthians no Maracanã. No jogo de Itaquera, ele e nada também foi a mesma coisa. Acrescentou muito pouco, quase nada contra o Fluminense nas semifinais. A reta final de brasileiro dele é péssima. Ele teve um pico num período de jogos ali que ele desandou a fazer gol, dar assistência, meteu gol de falta no Ceará, bateu a falta na trave que o Nuno fez o gol na Copa do Brasil contra o Botafogo e deu passe pra não sei... E tava, gol, assistência, eu falei, cara, foi, legal. E de repente, cara, pro meio do final do ano ele foi caindo, mas o reserva dele era o Matheus França. Agora a gente começa a ter opção. Tem o Rojas, pô, cara, tem mais opção de ponta, joga o Nuno pra dentro. O que o Coutinho acrescenta ao time do Vasco? Os jogadores tiram a bola do Coutinho, parecendo que ele é um jogador do infantil, nem do infantil, que ele é um jogador de 13 anos do Mirim, e tá sendo marcado pelo Van Dijk. Parece que é um jogador mediano com 13 anos sendo marcado pelo maior zagueiro do mundo no auge. Ele balança, tenta driblar sem força, os caras, toma a bola dele. Aí ele não faz nenhuma coisa e nem outra, porque ele não ajuda na marcação, ele, na hora de construir, ele gera muito pouco jogo.
Aí na frente ele não arruma nada. Aí ele, quando ele volta para pegar a bola no pé do volante, ele não tem força para ele tricotar essa bola e acompanhando o time e chegar junto com essa bola para concluir lá no ataque. Então ele fica pelo meio do caminho. E aí o pior de tudo para mim de novo é o Diniz, cara. Porque ele é um jogador, já o cara, para piorar ontem, tomou-lhe uma senhora porrada na cabeça. Ele fica com o Coutinho o jogo inteiro. O moleque lá, o tal do Fogaça, o centroavante que entrou em reserva lá, deu-lhe uma porrada por trás do joelho dele. O Coutinho se arrasta e o Diniz não tira. Ele acha que o Coutinho é o Neymar, ele não é, velho. Coutinho não é o Pelé. Não é aquele jogador que você vai deixar ele em campo e a qualquer momento ele vai resolver o jogo. Com essa força física, ele não vai fazer nada. Não adianta, o futebol mudou, você não tem mais tanto espaço, o jogo é físico, o jogo é pegado. Jogador que trota em campo não tem futuro. Mas continue passando a mão na cabeça do Coutinho, continue passando pano. Ah, porque é o pica, é não sei o quê, tem que ter um cara de nome. Vai lá, amigão. Parte do problema defensivo do Vasco é porque a gente tem jogadores como o Coutinho, cara. Definitivamente, o Vasco, enquanto o Diniz estiver aqui, que eu tenho uma dificuldade enorme de ver o Pedrinho demitindo ele, e eu acho isso perigosíssimo. Perigosíssimo, parece que o Diniz está acima do futebol do Vasco. Perigosíssimo. E é ele que está indicando os jogadores, chamando os jogadores. Aí tu imagina, tu manda embora semana que vem. O Vasco toma uma porrada do Botafogo e perde pra Chapecoense. Diniz mandado embora. Aí o Rinaldo foi, caraca, eu deixei de ir pro Boca, vim pra cá porque o maluco me ligou e em 20 minutos eu me convenci de vir pra cá e agora o cara foi embora? Como assim? O Brenner também que veio porque era o sonho dele voltar a trabalhar com o Diniz. Óbvio que o jogador tem que vir pra jogar no Vasco, não é pra jogar com o Diniz. Mas, pô, a negociação acabou de acontecer, os caras vieram muito porque ele pediu. Sabe a importância que ele é tendo no time com aquele treinador? E agora o cara cai? Tem esse problema também. Então, cara, a situação é complexa. E pra mim o 0-1, esquece negócio de construir toquinho, como é que chega no ataque. Primeiro problema, a gente precisa aprender a defender. Defender. E aí já começa trocando bonequinho. O Cuesta tá numa fase ridícula e medonha. Não gostei do que eu vi até aqui, mas dá uma oportunidade pro Alan Saldívia começar como titular, num jogo com um time titular, num jogo grande. Vamos ver, pô. O Cuesta a gente já tá vendo aí. Lucas Piton deu. O lance do gol ontem, de novo ele, bizonho. Não vou nem me estender aqui, porque você já sabe, precisa falar muito. Ele deu um gol para o adversário ontem de novo. Cara, bota o Puma improvisado na esquerda, dá um pouco de minuto. A boa oportunidade agora, Vasco e Madureira. Bota o Mutano para começar, pô. O PH tá nesse barro do tijolo, tá voltando do problema aí. Bota o PH na lateral, segura o Puma um pouquinho, ou bota o Puma ali e segura o PH. Dá uma oportunidade contra o Madureira pra gente ver o Mutano. O moleque pega a bola, ele tenta alguma coisa. Eu quero ver ele também marcando contra times mais importantes. Você vê que o Andrés Gomes, ele não toca a bola pro Piton. O Piton passa, o Piton vai no fundo e vai jogar essa merda na área de qualquer jeito. Deixa eu tentar fazer. Ele pega, puxa, tenta uma jogada individual, chutar no gol, toca pra alguém. Quando o Mutano entra, muda. O moleque é atacante também, vai no fundo, tem drible, também tem velocidade. Ele começa a tabelar com o Mutano. Mas com o Piton ele não faz, pô. Aí o Piton vai no fundo, não recebe a bola, tem que voltar correndo pra trás. Foi pro ataque à toa. O Vasco ontem não tinha referência na área, não tinha nem... O gol do Vasco é até bizarro, porque o Vasco não tinha ninguém na área e o Coutinho consegue fazer aquele gol, mas depois também não levar perigo pra ninguém. Então, cara, é resolver a nossa vida defensiva. Ou joga Nuno ou Coutinho, ou Rojas. Os três não dá. Escolhe ali um e começa. Eu botaria o Coutinho no banco. Isso sou eu. O meu armador hoje era o Nuno. Ou o Rojas. Mas o Rojas acabou de chegar. Eu falei, arrebentou contra o Boa Vista ontem e foi um dos piores jogadores do Vasco. Não marcava ninguém. O Rojas também tem um defeitinho que está começando a me incomodar, que ele gosta de toda hora enfeitar. Tem uma jogada no primeiro tempo que a bola vem nele, aí tá o Andrés Gomes passando sozinho na esquerda, ele em vez de dar, ele puxa a bola pra dentro, aí tem um jogador abrindo lá na direita, ele também não dá, aí penteia a bola pra dentro, tenta uma tabela com o Coutinho tenta devolver nele, os caras roubam a bola.
Aí tem um contra-ataque que a bola vem, a bola bate no pé dele, o Andrés Gomes passa na esquerda igual um foguete, era só ele dar de primeira, aí ele finge que vai, volta, dá um drible no cara, gira e toca a bola pra trás. Aí um lance que era o Andrés Gomes passando igual um cometa com o Mirassol correndo pra trás, a bola vem no zagueiro, vem no volante, vai no lateral, volta no volante, gira, aí o Vasco consegue tricotar, pum, alguém abre a bola na esquerda, abre o clarão, mas aí o Mirassol já voltou todinho, fechou. Então, ele tem que ser mais objetivo. Ele é habilidoso, já deu pra ver, mas tem que jogar mais sério. E você viu ontem, um tomando o espaço do outro e ninguém fazendo nada. O Coutinho não jogou nada, o Rojas não jogou nada, o Nuno não jogou nada. E o Nuno está sendo sacrificado. É ele que tem que correr igual um maluco, sendo que ele não tem físico pra isso. A gente está perdendo o Nuno, que foi um dos melhores jogadores do Vasco ano passado. E piorou com a manutenção do Coutinho, que está pior fisicamente do que ano passado, e era de se esperar porque ele está vindo de férias. Era pra gente estar agora, aquele joguinho safado de carioca, o brasileiro já começou agora. Então jogadores igual o Coutinho, mais veterano, já tem problema, vai sofrer ainda mais. Então ficou complicado, cara. Então assim, o Cuesta e o Piton, pra mim, tem que dar uma seguradinha nos dois. E, cara, não dá pra entulhar esse time de jogadores do meio pra frente que vai jogar. A gente tem que pensar em marcar. O Vasco tem que começar a marcar. E não dá, cadê o papel? E não dá pro Vasco ser esse time aqui, ó, time papel. Time papelzinho, fraco. Qualquer um machuca o Vasco. O placar de 3-0 com o Boa Vista foi mentiroso. Mentiroso. Léo Jardim, o Fusato fez uma porrada de defesa e os jogadores também do Boa Vista eram fracos. O jogo do Maricá, o time titular, mesmo com -1, com a cabacice do Piton, a gente tomou 2 gols. O Vasco toma gol pra caramba e toma perigo de todo o time. O jogo do Flamengo era pra ter sido uns 8. Mas o Léo Jardim, graças a Deus, não deixou. Tá bom? Pós-jogo foi longo aí, foi mais uma análise. E talvez no próximo vídeo, agora o dia hoje também tá fraco, não teve muita notícia. Talvez eu volte aí falando do Diniz e outros temas, tá bom? Tamo junto.